Recusei abrir os olhos, temendo a visão ao meu lado. Quem poderia estar me atendendo? Cartoriz deve ter tido um companheiro. Por fim, me fortalecendo, abri os olhos. Inclinando-se sobre mim estava Cartoriz, um grande hematoma na testa onde a corrente havia atingido, mas vivo. Graças a Deus, vivo. Só. Eu joguei meus braços em volta dele e, naquele instante, minha fervorosa oração de gratidão subiu da crosta de Marte moribundo, agradecendo ao mistério eterno por poupar meu filho. O breve instante em que o vi antes que a corrente caísse deve ter diminuído a força do golpe. Ele me disse que estava inconsciente há algum tempo, embora não soubesse por quanto tempo. Como você me encontrou? Eu perguntei, surpreso por ele ter me alcançado sem um guia. Por sua inteligência, disse ele através do jovem Partak. Até que ele veio buscar seu arreio e espada, nós acreditamos que você estava morto. Quando li sua nota, segui suas instruções, dei a Partak sua escolha de arreios na sala da guarda e depois trouxe a espada curta com joias. No momento em que cumpri o que presumi ser sua promessa, minha obrigação para com ele terminou. Eu questionei, mas ele não revelou sua localização. Sua lealdade a Azat Arras era absoluta. Finalmente, dei a ele uma escolha justa, liberdade em troca da divulgação completa de sua prisão e instruções para chegar até você. Ainda assim, ele permaneceu obstinado. Desesperado, mandei levá-lo para os poços, onde permanece. Nenhuma ameaça, tortura ou suborno o moveu. Ele insistiu que somente quando morresse alguém poderia dizer: um traidor recebeu seus méritos. Então Shodar, sempre astuto, elaborou um plano. Eu tinha Urvastus atrelado na armadura Zodandan e acorrentado na cela de Partak ao lado dele. 15 dias Urvastus suportou a escuridão, ganhando a confiança de Partak. Só hoje Partak, acreditando ter falado com um amigo, revelou a cela exata onde você estava. Localizar os planos oficiais dos poços de Hélio foi simples, encontrar você foi mais complicado. Embora todos os poços estejam conectados, apenas entradas protegidas levam de uma seção a outra abaixo da cidade. Cheguei à entrada sob o palácio ocupado por Zatchas. Despachei a guarda Zodandan. E aqui estou eu, bem a tempo de quase ser morto por você, disse ele com uma risada. Enquanto falava, Cartoriz trabalhava na fechadura dos meus grilhões. Por fim, com um grito de triunfo, a corrente caiu no chão e me libertei dos ferros que me irritaram por quase um ano. Ele trouxe uma espada longa e uma adaga para mim. Armados, começamos o retorno ao meu palácio. Ao longo do caminho, encontramos o corpo do guarda que Cartoriz havia matado. Não foi descoberto, então, para atrasar a perseguição e confundir os homens de Zat Arras, nós o carregamos brevemente, escondendo-o em uma pequena cela no corredor principal dos poços de uma propriedade adjacente. Meia hora depois, chegamos aos poços sob nosso próprio palácio, emergindo logo na câmara de audiência onde Cantus Khan, Tarstarkas, Urvastus e Shodar aguardavam impacientemente. Não perdemos tempo contando minha prisão. O que mais importava era saber com que eficácia nossos planos, traçados há quase um ano, haviam sido executados. Demorou muito mais do que o esperado, disse Cantus Khan. O sigilo nos prejudicou. Os espiões de Zat Arras estão por toda parte. No entanto, até onde sei, ele continua ignorante de nossos verdadeiros planos. Esta noite, ao redor das grandes docas de Astor, encontra-se uma frota de 1000 dos mais poderosos navios de guerra que já navegaram acima de Barsoom, cada um equipado para navegar no ar e nas águas de Omean. Em cada navio de guerra estão 5 cruzadores de 10 homens, 10 batedores de 5 homens e 100 batedores de um homem ao todo, 116.000 embarcações equipadas com hélices de ar e água. Em Tark, os transportes para os guerreiros verdes de Tarstarkas aguardam 900 grandes navios de tropas, junto com seus comboios. 7 dias atrás, tudo estava pronto, mas esperando que seu resgate pudesse coincidir com seu comando da expedição. Foi sábio esperarmos, meu príncipe. Como é, Tarstarkas? Perguntei, que os homens de Tark não agem contra alguém que voltou do abraço de SS? Eles enviaram um conselho de 50 chefes para conferenciar comigo, respondeu o Tark. Somos um povo justo e, quando contei a história completa, eles concordaram unanimemente que suas ações em relação a mim deveriam espelhar as ações de Ilium em relação a Dion Carter. Nesse ínterim, a pedido deles, retomei meu trono como Jedak de Tark para negociar com as sordas vizinhas por guerreiros para formar as forças terrestres da expedição. Eu fiz o que foi combinado. 250.000 combatentes, reunidos das calotas polares do norte ao sul, representando 1000 comunidades de uma centena de hordas selvagens e guerreiras, enchem a grande cidade de Tark esta noite. Eles estão prontos para navegar para a terra dos primogênitos quando eu der a palavra e lutar lá até que eu os mande parar. Tudo o que eles pedem é o saque que pegam e o retorno seguro às suas próprias terras após a campanha. Eu terminei.
E tu, Urvastus, perguntei, qual foi o teu sucesso? 1 milhão de caças veteranos das vias navegáveis de Hélio tripulam os navios de guerra, transportes e comboios, respondeu ele. Cada um jurou lealdade e sigilo, e nenhum distrito forneceu homens suficientes para levantar suspeitas. Excelente. Eu jurei. Cada um cumpriu seu dever. Agora, Cantus Can, não podemos prosseguir para Astor e zarpar antes do sol de amanhã? Não devemos perder tempo, príncipe, respondeu Cantus Can. O povo de Astor já está questionando o propósito de uma frota tão grande e totalmente tripulada. Fico maravilhado que a notícia não tenha chegado às Atiarras antes. Um cruzador espera em sua doca. Vamos partir uma fuzilaria de tiros dos jardins do palácio o interrompeu. Juntos, corremos para a varanda, bem a tempo de ver uma dúzia de guardas do palácio desaparecerem em arbustos distantes em busca de alguém fugindo. Diretamente abaixo, no gramado escarlate, um punhado de guardas se inclinou sobre uma figura imóvel e prostrada. Observamos enquanto eles levantavam a figura e, ao meu comando, a carregavam para a câmara de audiência onde estávamos em conselho. Quando eles colocaram o corpo aos nossos pés, vimos que era o de um homem vermelho no auge da vida, sua armadura simples, como soldados comuns, ou aqueles que desejavam esconder sua identidade. Outro dos espiões de Zatiarras, disse Orvastus. Ao que parece, respondi, depois ao guarda, você pode remover o corpo. Espere, disse Judar. Príncipe, se quiser, peça um pano e um pouco de óleo de toate. Eu acenei com a cabeça para um soldado, que voltou com os itens. Shudar ajoelhou-se ao lado do corpo, mergulhou uma ponta do pano em óleo de toate e esfregou no rosto do morto. Então ele sorriu, apontando para seu trabalho. Olhei e vi que onde o óleo havia sido aplicado, o rosto era branco, tão branco quanto o meu. Shudar então agarrou o cabelo preto do cadáver e o arrancou, revelando uma cabeça careca por baixo. Guardas e nobres se aproximaram, surpresos. Muitos sussurraram enquanto os atos de Shodar confirmavam sua suspeita. Guntern, sussurrou Tars Tarkas. Pior, temo, respondeu Shodar. Mas vamos ver. Ele sacou sua adaga, abriu uma bolsa trancada no arnês do Tern e revelou um diadema de ouro cravejado com uma grande gema ao companheiro daquele que eu havia tirado de Sator Trod. Ele era um santo Tern, disse Shodar. Felizmente, ele não escapou. O oficial da guarda entrou. Meu príncipe, disse ele, o companheiro deste sujeito escapou. Provavelmente com a ajuda de um ou mais porteiros. Eu ordenei que todos fossem presos. Shudar entregou-lhe o óleo de toate e o pano. Com isso, você pode descobrir o espião entre vocês, disse ele. Eu imediatamente ordenei uma busca secreta em toda a cidade, pois cada nobre marciano mantém seu próprio serviço secreto. Meia hora depois, o oficial voltou, confirmando nossos piores temores. Metade dos guardas no portão naquela noite eram ternes disfarçados de homens vermelhos. Venha, eu jurei. Não devemos perder tempo. Para Astor imediatamente. Se os terns tentarem nos parar na calota de gelo do sul, todos os nossos planos e a própria expedição podem ser arruinados. 10 minutos depois, aceleramos durante a noite em direção a Astor, prontos para desferir o primeiro golpe para salvar Dejatoris. Capítulos Chá Batalha Aérea. 2 horas depois de deixar meu palácio em Hélio, por volta da meia-noite, Cantus Can, Shudar e eu chegamos a Astor. Partoris, Tars Tarkas e Orvastus foram direto para Tarkin, outro cruzador. Os transportes deveriam zarpar imediatamente, movendo-se lentamente para o sul. A frota de navios de guerra os alcançaria na segunda manhã. Em Astor, tudo estava pronto, e Cantus Can orquestrou a campanha com tanta precisão que, 10 minutos após nossa chegada, o primeiro da frota voou de seu cais. Depois disso, à taxa de 1 por segundo, os grandes navios subiram graciosamente noite adentro, formando uma linha longa e fina que se estendia por quilômetros ao sul. Foi só depois que entrei na cabana de Cantus Can que perguntei a data, pois até então eu não tinha ideia clara de quanto tempo havia ficado nos poços de Zat-Charras. Quando ele me contou, uma pontada de consternação me atingiu. 365 dias se passaram. Era tarde demais para salvar Dejatoris. A expedição não era mais de resgate, mas de vingança. Não lembrei a Cantus Can que a princesa de Hélio já poderia estar morta, ela poderia ter morrido antes mesmo de ver Issus. Não havia razão para sobrecarregar meus amigos com a dor que eles já haviam compartilhado em abundância. Daí em diante, eu guardaria minha tristeza para mim. No entanto, a expedição ainda tinha um propósito. Poderia revelar ao povo de Barsoom os enganos cruéis que os oprimiram por incontáveis eras e talvez poupar milhares a cada ano dos horrores que aguardam aqueles que completam a peregrinação voluntária. Se pudesse abrir o valedor para os homens vermelhos, conseguiria muito.
Entre as montanhas de Ots e a barreira de gelo havia acres férteis que não exigiam irrigação aqui. No fundo de um mundo moribundo, estava a única terra naturalmente produtiva em sua superfície. Só aqui havia orvalho e chuva, mar aberto, água abundante. No entanto, bestas ferozes e os remanescentes de duas raças outrora poderosas barraram todas as outras deste paraíso. Quebrar as correntes da superstição para conceder acesso às raças vermelhas honraria as virtudes imortais de minha princesa, o martírio de Dejatoris não teria sido em vão. Na segunda manhã, ao amanhecer, levantamos a frota de transportes e suas consortes. Logo estávamos perto o suficiente para trocar sinais. Vale a pena notar que os radioaerogramas raramente eram usados para comunicações secretas ou em tempo de guerra. Qualquer nova cifra ou dispositivo sem fio logo seria interceptado e decifrado por nações rivais, deixando mensagens importantes muito arriscadas para serem enviadas. Tars Tarkas relatou tudo bem com os transportes. Os navios de guerra avançaram para suas posições avançadas enquanto as frotas combinadas abraçavam a calota de gelo para evitar a detecção pelos ternes à frente. Bem à frente, uma linha de batedores aéreos de um homem só vigiava, flanqueados de ambos os lados, com um grupo menor de 20 milhas atrás dos transportes protegendo a retaguarda. Essa formação nos levou em direção à entrada de 1 por horas até que um batedor voltou da frente, relatando o cume em forma de cone à vista. Quase no mesmo momento, outro batedor do flanco esquerdo correu em direção à nau Capitânia. A velocidade de sua abordagem falou muito. Tanto os Khan e eu esperávamos no convés da proa. Mal seu minúsculo aviador pousou quando ele subiu a escada para nossa posição. Uma grande frota de navios de guerra sul-sudeste, meu príncipe, gritou ele. Milhares, indo diretamente para nós. Os 3 espiões não estavam em seu palácio à toa, disse Cantus Khan. Suas ordens, príncipe. Despache 10 navios de guerra para proteger a entrada de Omean e impedir que qualquer hostil entre ou saia do poço. Isso prenderá a frota do primogênito. Forme os navios de guerra restantes em um V, ápice apontando para sul-sudeste. Os transportes e seus comboios seguem logo atrás. Assim que o V atingir a linha do inimigo, ele se abrirá para fora, cada perna engajando o inimigo para criar uma pista através da qual os transportes devem correr em alta velocidade para alcançar os templos e jardins dos Terns. Lá, deixe-os pousar e ensinar aos santos ternos uma lição de guerra feroz que eles nunca esquecerão. Eu não pretendia me distrair do objetivo principal da campanha, mas esse ataque deve ser resolvido, ou nossa frota permanecerá vulnerável perto de Dor, colocando em risco nossas chances de retornar ao mundo exterior. Cantus Khan saudou e transmitiu minhas ordens. Em instantes, os navios de guerra ajustaram sua formação, os 10 que guardavam Omean correram em direção à entrada, enquanto os navios de tropas e comboios se fechavam para a corrida pela pista. Com a ordem de velocidade máxima, a frota surgiu como galgos correndo. Momentos depois, os navios inimigos apareceram uma linha irregular que se estendia até onde a vista alcançava, com 3 navios de profundidade. Nosso ataque repentino os deixou despreparados, tão inesperados quanto um relâmpago de um céu claro. Cada fase do plano foi bem sucedida perfeitamente. Nossos navios de guerra cortaram a linha de Terna, então o V se abriu, formando uma ampla pista através da qual os transportes avançaram em direção aos templos. Quando os Terns se reagruparam, 100.000 guerreiros verdes já estavam inundando as cortes e jardins, enquanto outros 150.000 dispararam dos transportes baixos contra os soldados que tentavam defender as muralhas e templos. Agora, as duas frotas colossais se enfrentavam em uma luta titânica bem acima do barulho infernal da batalha dentro dos esplêndidos jardins dos Terns. Lentamente, as duas linhas dos navios de guerra de Hélio juntaram suas extremidades e começaram as manobras circulares características da guerra naval barsomiana. Ao redor e ao redor, os navios sob Cantus Khan traçaram os caminhos uns dos outros até quase formarem um círculo perfeito. A essa altura, eles estavam se movendo a tal velocidade que o inimigo os achou difícil de atingir. Lado após lado, cada navio L1 atingiu os navios dos Terns quando eles entraram em linha. Os Terns tentaram quebrar a formação, mas foi tão inútil quanto parar uma serra circular com as próprias mãos. Do meu lugar no convés ao lado de Cantus Khan, observei navio após navio do inimigo despencar no mergulho terrível e de revirar o estômago que marcou a destruição total. Lentamente, manobramos nosso círculo da morte até pararmos acima dos jardins onde nossos guerreiros verdes estavam engajados. Ordens foram dadas para que embarcassem e eles subiram para o centro do círculo. A essa altura, o fogo dos Terns havia quase cessado. Eles estavam fartos de nós e pareciam contentes em nos deixar passar. Mas nossa fuga não viria facilmente. Mal havíamos retomado nosso curso em direção à entrada de Omean quando, bem ao norte, uma grande linha negra apareceu ao longo do horizonte.
Não poderia ser nada além de uma frota hostil. Sua origem e intenção eram desconhecidas e, à medida que se aproximava, o operador de Cantus Khan recebeu um radioaerograma que entregou ao meu companheiro. Ele leu em voz alta e depois passou para mim. Cantus Khan, renda-se em nome do Jedak de Hélio, pois você não pode escapar. Zatias. Os Ternes devem ter interceptado e traduzido a mensagem quase tão rapidamente quanto nós, pois renovaram seu ataque, sabendo que outros inimigos se aproximavam. Antes que Zatiarras pudesse chegar perto o suficiente para atirar, já estávamos engajados com a frota Tern novamente. Ao se aproximar, ele soltou uma fuzilaria punitiva de tiros pesados. Navio após navio cambaleou sob o ataque implacável. A situação não poderia durar muito mais tempo. Ordenei que os transportes descessem novamente para os jardins de Tern. Pensa-se ao máximo, enviei aos nossos aliados verdes, pois à noite não haverá mais ninguém para vingar seus erros. Logo, vi os 10 navios de guerra designados para segurar o eixo Omean retornando a toda velocidade, disparando suas baterias de popa quase continuamente. Eles estavam claramente sendo perseguidos por outra frota hostil. A situação não poderia ter sido mais sombria. A expedição estava em perigo. Nenhum homem que tivesse embarcado cruzaria aquela extensão gelada vivo. Como eu ansiava por enfrentar Zat-Charras com minha espada longa, mesmo que apenas por um momento, antes que a morte me reivindicasse. Enquanto eu observava, seus perseguidores emergiram, outra frota enorme. Por um momento, mal pude acreditar em meus olhos, mas a realidade me forçou a reconhecer o desastre e essa frota não era outra senão a primogênita que deveria ter ficado presa em segurança em Umean. Uma cascata de infortúnios nos atingiu. A maldição de Sus estava sobre mim? Alguma divindade maligna poderia assombrar aquela carcaça amaldiçoada? Eu me recusei a acreditar. Jogando meus ombros para trás, corri para o convés abaixo para me juntar aos meus homens para repelir os pensionistas de uma embarcação Tern que havia agarrado o nosso navio. No frenesi do combate corpo a corpo, minha velha esperança destemida voltou. Terna após terna caiu sob minha lâmina e uma confiança feroz me dominou de que o sucesso ainda poderia ser nosso. Minha presença inspirou tantos homens que eles atingiram os Terns com tanta ferocidade que em instantes a maré mudou. Enxameamos seus convéses e observei com satisfação enquanto seu comandante saltava da proa em rendição. Voltei para Cantus Khan, que havia observado a batalha de cima. Uma nova estratégia tomou forma em sua mente. Ordens foram passadas e logo as cores do príncipe de Hélio voaram de todas as naus capitâneas e navios de nossa frota. Um grande aplauso surgiu de nossos homens ecoando por toda a expedição. Então veio o golpe de mestre de Cantus Khan. Um sinal, visível para todos os marinheiros engajados, foi erguido em sua nau capitânia. Homens de Hélio para o príncipe de Hélio contra todos os seus inimigos. Gradualmente, as cores do príncipe de Hélio apareceram no topo dos navios de Zat-Charras e, embora batalhas ferozes tenham ocorrido entre soldados Zodandan e tripulações de Hélio, eventualmente todos os navios que nos perseguiram hastearam as bandeiras de Hélio, apenas a nau capitânia de Zat-Charras permaneceu nua. Zat-Charras trouxera 5.000 navios, e o céu acima estava negro com as 3 frotas maciças. Ele agora enfrentava o campo completo, e o conflito se transformou em incontáveis duelos. O céu lotado e dividido pelo fogo deixava pouco espaço para manobras da frota. A nau capitânia de Zat-Charras se aproximou da minha. Do meu ponto de vista, vi suas feições magras. Sua tripulação Zodangan disparou tiros implacáveis, que devolvemos na mesma moeda. Os 2 navios fecharam até que meros metros os separassem. Dapplers e pensionistas se alinharam nos trilhos, prontos para o confronto final. Com um leve choque, os navios colidiram. Forcei meu caminho através das linhas e fui o primeiro a pular no convés de Zat-Charras. Atrás de mim estavam os melhores combatentes de Hélio, gritando, aplaudindo e xingando na febre da batalha. Nada poderia resistir a eles naquela onda selvagem de fúria de combate. Os Zodangans caíram antes daquela maré crescente de guerra e, quando meus homens limparam o convés inferior, pulei para o convés dianteiro onde Zat-Charras estava. Você é meu prisioneiro, Zat-Charras. Eu gritei. Renda-se e você terá quartel. Por um momento, não pude dizer se ele cederia ou me enfrentaria com a espada desembainhada. Ele hesitou, então, em decisão repentina, abaixou os braços, correu para o lado oposto do convés e, antes que eu pudesse alcançá-lo, saltou sobre o corrimão, mergulhando de cabeça nas profundezas aterrorizantes abaixo. Assim conheceu Zat-Charras, de Dizodanga, seu fim. A estranha batalha continuava. Os Terns e os Negros não se aliaram contra nós. Onde quer que seus navios encontrassem os navios primogênitos, seguia-se um combate feroz. Vi nisso uma oportunidade de salvação.
Onde quer que mensagens seguras pudessem ser passadas, ordenei que todos os nossos navios se retirassem o mais rápido possível, tomando posições a oeste e ao sul da luta. Também ordenei que os homens verdes nos jardins abaixo reembarcassem e se juntassem aos transportes. Meus comandantes foram instruídos que, ao enfrentar o inimigo, deveriam atraí-lo para um navio de seu inimigo hereditário, forçando os dois à batalha enquanto se deixavam livres para se retirar. A estratégia funcionou perfeitamente. Ao pôr do sol, quase toda a minha outrora poderosa frota estava reunida a cerca de 20 milhas a sudoeste do combate ainda furioso entre negros e brancos. Transferi Shodar para outro navio de guerra e o enviei com todos os transportes e 5.000 navios de guerra acima do Templo de Sus. Cartoris, Cantuscan e eu conduzimos os navios restantes em direção à entrada de Omean. Nosso plano era um ataque combinado ao amanhecer. Tarstarcas, com seus guerreiros verdes, e Urvastus, com os homens vermelhos guiados por Shodar, deveriam pousar nos jardins de Sus ou nas planícies circundantes, enquanto Cartoris, Cantuscan e eu lideraríamos uma força menor pelas passagens subterrâneas sob o templo que Cartoris conhecia intimamente. Aprendi pela primeira vez porque meus 10 navios haviam recuado da boca do poço. Quando chegaram, a marinha dos primogênitos já estava emergindo. 20 navios partiram, deram batalha, mas foram forçados a fugir contra todas as probabilidades. Aproximamo-nos do poço com cautela sob o manto da escuridão. A alguns quilômetros de distância, parei a frota e Cartori seguiu em frente sozinho em um panfleto de um homem só para fazer o reconhecimento. Meia hora depois, ele voltou, sem patrulhas, sem inimigo à vista. Avançamos rápida e silenciosamente. Na boca do poço, paramos brevemente para que os navios chegassem às suas estações. Então, liderando com a nau capitânia, descemos para as profundezas negras, os outros navios seguindo em rápida sucessão. Apostamos tudo para chegar ao templo pela rota subterrânea, sem deixar guarda no poço. Mesmo se tivéssemos postado um, não poderíamos ter resistido à marinha dos primogênitos caso eles tivessem retornado. Nossa ousadia era nossa proteção, o inimigo não nos reconheceria como inimigos até tarde demais. Na verdade, 400 de nossos 500 navios descansaram em segurança sobre o Omean antes que o primeiro tiro soasse. A batalha que se seguiu foi breve e intensa, mas inevitável. Os primogênitos haviam deixado apenas alguns cascos obsoletos para proteger seu porto. Por sugestão de Cartoris, desembarcamos prisioneiros sob guarda em 2 ilhas maiores. Depois rebocamos os navios primogênitos para o poço, prendendo vários com segurança dentro do poço. Ativamos raios de flutuabilidade nas embarcações restantes, deixando-as subir e bloquear ainda mais a passagem. Confiantes de que o primogênito não poderia retornar rapidamente à superfície, tivemos tempo de passar pelas passagens subterrâneas até Issus. Eu pessoalmente liderei uma força para a ilha que abrigava o submarino, que apreendemos sem resistência. Posicionei uma guarda forte e esperei por Cartoris e os outros. Entre os prisioneiros estava Erstede, o comandante do submarino. Ele me reconheceu das 3 viagens que fiz com ele enquanto estava cativo entre os primogênitos. Qual é a sensação? Perguntei, de ser prisioneiro de seu ex-cativo? Ele sorriu sombriamente. Não vai durar muito, John Carter. Esperávamos por você e estávamos preparados. Parece que sim, respondi. Vocês estavam prontos para se tornarem meus prisioneiros com apenas um golpe desferido. A frota deve ter sentido sua falta, disse ele, mas retornará ao Mean, e então o resultado será muito diferente para John Carter. Não sei se a frota sentiu minha falta, eu disse, embora ele não entendesse o que eu queria dizer, apenas parecesse confuso. Muitos prisioneiros viajam para Issus em sua nave sombria, Erste? Eu perguntei. Muitos, ele concordou. Você se lembra de um chamado de Jatoris? De fato, sim, respondeu ele, por sua beleza incomparável, e também porque ela foi a esposa do primeiro mortal a escapar de Issus através de todas as eras intermináveis de sua divindade. Issus se lembra dela melhor como esposa de um e mãe de outro que ousou levantar as mãos contra a deusa da vida eterna. Estremeci, imaginando a vingança cruel que Issus poderia ter tomado contra a inocente Dejatoris pelo sacrilégio de seu marido e filho. E onde está Dejatoris agora? Eu perguntei, sabendo que temia a resposta, mas incapaz de resistir a ouvir sobre seu destino de alguém que a vira recentemente. Para mim, parecia que esse conhecimento a aproximava. Ontem foram realizados os ritos mensais de Sus, respondeu Erste, e eu a vi então, sentada em seu lugar habitual ao pé de Sus. O quê? Eu jurei. Ela não está morta? Não, disse o homem negro. Faz menos de um ano desde que ela contemplou o brilho divino do... Nem um ano. Eu interrompi. De fato, insistiu Ersteire.
Não pode ter sido mais de 370 ou 80 dias. Uma iluminação repentina me atingiu. Quão tolo eu tinha sido! Eu mal conseguia conter minha alegria. Eu havia esquecido a diferença entre os anos marcianos e terrestres. Os 10 anos terrestres que passei em Barson totalizaram apenas 5 anos e 96 dias do tempo marciano, cujos dias são 41 minutos mais longos que os nossos, e cujos anos somam 687 dias. Estou a tempo. Estou a tempo. O pensamento surgiu em minha mente repetidamente, até que devo ter falado em voz alta, pois Erste balançou a cabeça. Há tempo de salvar sua princesa? Ele perguntou, então, sem esperar pela minha resposta, acrescentou: Não, John Carter, Sus não vai abrir mão da sua. Ela sabe que você está vindo, e antes que qualquer intruso ponha os pés no templo de Sus, Dejatori será removido para sempre da menor esperança de resgate. Você quer dizer que ela será morta apenas para me frustrar? Eu perguntei. Não imediatamente, respondeu ele. Já ouviu falar do Templo do Sol? É lá que ela será colocada. Encontra-se nas profundezas do pátio interno do Templo de Sus, um pequeno templo cuja fina torre se eleva acima das torres e minaretes circundantes. Abaixo dele estão 687 câmaras circulares, empilhadas uma abaixo da outra, cada uma acessada por um único corredor cortado na rocha sólida dos poços de Sus. O vento do Sol gira uma vez com a órbita de Barçuma ao redor do Sol, então a entrada de cada câmara se alinha com seu corredor, mas uma vez por ano. Aqui Sus confina aqueles que a desagradam, mas que ela não deseja executar imediatamente. Para punir o nobre do primogênito, ela pode colocá-lo em uma câmara por um ano. Às vezes, ela aprisiona um carrasco com o condenado, para que a morte chegue de maneira predeterminada e horrível, ou ela pode fornecer comida suficiente para sustentar a vida durante os dias previstos, prolongando o tormento mental. Assim Dejatoriz morrerá, e seu destino será selado pelo primeiro alienígena que cruzar o limiar de Sus. Então, mesmo depois de realizar o milagroso, chegando a poucos momentos de minha divina princesa, permaneci tão longe dela quanto quando estava nas margens do Hudson a 48 milhões de milhas de distância. Capítulo X através do dilúvio e da chama. A revelação de Ersted me convenceu de que nenhum tempo poderia ser perdido. Eu tive que chegar ao templo de Sus em segredo antes que as forças de Tars Tarkas atacassem ao amanhecer. Uma vez lá dentro, eu tinha certeza de que poderia superar os guardas de Sus e levar minha princesa, pois teria uma força suficiente atrás de mim. Assim que Cartoris e os outros se juntaram a mim, começamos a transportar nossos homens pela passagem submersa até aos corredores que conectavam o final do túnel aquático aos poços de Sus. Muitas viagens foram necessárias, mas eventualmente todos os 5.000 de nós ficamos juntos novamente no limiar do estágio final de nossa busca, guerreiros experientes da raça vermelha mais formidável de Barson. Como apenas Cartoris conhecia os túneis ocultos, não poderíamos dividir e atacar o templo em vários pontos, como seria o ideal. Ele nos conduzia rapidamente a um ponto próximo ao centro do templo. Enquanto nos preparávamos para deixar a piscina e entrar no corredor, um oficial chamou minha atenção para as águas sob o submarino. A princípio, eles pareciam apenas agitados, como se por um grande corpo abaixo da superfície, e imaginei que outro submarino poderia estar surgindo em perseguição. Mas logo ficou claro que a água estava subindo constantemente e logo transbordaria da piscina, submergindo o chão da câmara. Por um momento, não consegui entender todo o terror da água subindo lentamente. Cartoris, no entanto, entendeu imediatamente sua causa e a ameaça que representava. Depressa! Ele gritou. Se atrasarmos, estaremos todos perdidos. As bombas de Umian foram interrompidas. Eles nos afogariam como ratos em uma armadilha. Devemos alcançar os níveis superiores dos poços antes do dilúvio ou nunca os alcançaremos. Venha! Mostre o caminho, Cartoris, gritei. Nós seguiremos. Ao meu comando, o jovem disparou para um dos corredores e, em colunas de dois, os soldados seguiram em formação ordenada, cada companhia entrando na passagem apenas ao sinal de seu doar ou capitão. Quando a última companhia saiu da câmara, a água havia subido até os tornozelos. Os homens estavam visivelmente nervosos. Acostumados apenas à água para beber ou tomar banho, os marcianos vermelhos instintivamente encolheram de sua profundidade ameaçadora e movimento inquieto. No entanto, sua coragem e disciplina se mantiveram, pois eles avançaram apesar da corrente turbulenta a seus pés. Fui o último a deixar a câmara submarina, atravessando a água quase até os joelhos. O corredor à frente estava inundado na mesma profundidade, seu nível de piso com a câmara sem elevação perceptível por muitos metros. A marcha das tropas foi tão rápida quanto a passagem estreita permitia, mas insuficiente para superar a maré crescente.
À medida que o corredor subia, o mesmo acontecia com a água, e tornou-se evidente para mim na parte de trás que a enchente estava ganhando rapidamente. O espaço cada vez mais estreito da cúpula de Umian fez com que as águas subissem mais rapidamente à medida que o volume de enchimento diminuía. Antes que o último da coluna pudesse alcançar os poços superiores acima do ponto de perigo, percebi que a inundação nos perseguiria em um volume esmagador, provavelmente destruindo metade da expedição. Desesperado para salvar o maior número possível, avistei um corredor divergente subindo abruptamente à minha direita. A água agora girava em volta da minha cintura e os homens à frente estavam em pânico. Algo tinha que ser feito, ou eles correriam um sobre o outro na torrente, obstruindo a passagem e condenando os que estavam à frente. Levantando minha voz, gritei para o do ar à frente: chame de volta os últimos 25 tons. Aqui está uma maneira de escapar. Volte e siga-me. Cerca de 3.000 homens obedeceram, virando-se para o corredor que indiquei. Eu adverti o primeiro do ar: ouça atentamente meus comandos. Não se aventure ao ar livre, nem deixe as covas para o templo propriamente dito até que eu chegue até você ou saiba que morri tentando. O oficial saudou e partiu. Os homens passaram rapidamente por mim no corredor divergente, onde a água subiu até a altura do peito. Muitos tropeçaram e caíram. Ajudei o que pude, mas sozinho, a tarefa era esmagadora. Os soldados foram varridos pela torrente fervente. Por fim, o Duar do 10º Tan, Curtus, um valente soldado, juntou-se a mim. Juntos, mantivemos a ordem entre as tropas assustadas e resgatamos muitos que, de outra forma, poderiam ter se afogado. Jorcantus, filho de Cantus Can e um paduar do 5º Tan, chegou quando seus homens chegaram ao corredor de fuga. A partir de então, nenhum homem se perdeu entre as centenas que se moviam do corredor principal para o ramo. Quando o último tam passou, a água subiu até nossos pescoços, mas seguramos as mãos firmes, apertando as mãos até que o último homem alcançou a relativa segurança da nova passagem. Lá encontramos uma subida íngreme e, a 100 metros, subimos acima da água. Subimos a rampa na esperança de alcançar os poços superiores que levavam ao templo de Sus, mas de repente veio um revés cruel. À frente, gritos de fogo. Perfuraram o ar, seguidos por gritos de terror e comandos gritados de Duar e Paduars direcionando os seus homens para longe de algum perigo grave. Os relatórios voltaram. Os poços à frente estão em chamas. Estamos presos chamas na frente, inundação atrás. Socorro, John Carter. Estamos sufocando. Uma onda sufocante de fumaça densa varreu em nossa direção, forçando uma retirada cega e cambaleante. Não tivemos escolha a não ser encontrar outra fuga. O fogo e a fumaça eram muito mais mortais do que a água. Peguei a primeira galeria que subia da fumaça sufocante. Mais uma vez fiquei de lado enquanto os soldados passavam. 2.000 haviam passado em voo rápido quando o fluxo diminuiu, mas eu não podia ter certeza de que todos haviam escapado. Para garantir que ninguém fosse deixado para morrer nas chamas, corri rapidamente em direção ao fogo brilhante à frente. O calor e as condições sufocantes eram brutais, mas cheguei a um ponto em que o brilho revelou que nenhum soldado estava entre mim e o inferno. Que estava além ou dentro dele, eu não poderia saber, nem qualquer homem poderia ter passado e sobrevivido. Satisfeito por ninguém ter ficado para trás, voltei para o corredor. Para meu horror, minha retirada foi bloqueada por uma enorme grade de aço, evidentemente abaixada de cima para impedir completamente a fuga. Que o primogênito conhecia nossos movimentos estava fora de dúvida. O ataque à frota do dia anterior, a parada oportuna das bombas de Omian e a conflagração química no corredor pelo qual estávamos avançando tudo falava de um planejamento cuidadoso e deliberado. E agora, quando o portão de aço caiu atrás de mim, efetivamente me prendendo entre o fogo e a inundação, parecia que olhos invisíveis observavam cada movimento nosso. Que chance eu tinha de resgatar Dejatori se tivesse que lutar contra inimigos que nunca se revelaram? 1000 vezes eu me amaldiçoei por ter sido arrastado para tal armadilha, uma que eu deveria saber que esses poços poderiam facilmente ser. Quão mais sábio teria sido manter nossa força unida e lançar um ataque total ao templo pelo lado do vale, confiando em nossa habilidade e força para dominar os primogênitos e garantir a segurança de Dejatoris. A fumaça do fogo me empurrou de volta pelo corredor em direção às águas agitadas à frente. Meus homens carregaram a última tocha com eles e, ao contrário dos corredores inferiores, este não tinha o brilho fraco da rocha fosforescente. Isso me disse que eu estava perto dos poços superiores diretamente abaixo do templo. Finalmente, as águas batendo chegaram aos meus pés. A fumaça engrossou atrás de mim e meu sofrimento ficou intenso. Estava apenas uma opção: enfrentar a morte mais fácil diante de mim, e assim seguir em frente até que as águas frias de Omian se fecharam sobre mim, nadando na escuridão total em direção ao quê?
Mesmo quando plenamente consciente da morte certa à frente, o instinto de sobreviver me obrigou a seguir em frente. Nadei lentamente, na esperança de chegar ao topo do corredor, o ponto em que teria que afundar para sempre em uma sepultura sem identificação. No entanto, para minha surpresa, bati em uma parede sólida antes que a água atingisse o telhado. Posso estar enganado. Sentindo ao redor, percebi que havia chegado ao corredor principal e ainda restava um espaço para respirar entre a superfície da água e o teto rochoso. Segui o corredor principal na direção que Cartoriz e a vanguarda haviam tomado meia hora antes. A cada golpe, meu coração se elevava, certo de que o chão sólido logo encontraria meus pés, dando-me outra chance de chegar ao templo de Sus e ao lado do belo prisioneiro que me esperava. Assim que a esperança atingiu o pico, minha cabeça bateu nas rochas acima uma queda repentina no túnel marciano. Além dele, eu sabia, o túnel se ergueria novamente, mas eu não tinha noção de quão abaixo da superfície da água ele corria. Apenas uma única esperança desesperada permaneceu. Eu a aceitei. Enchendo meus pulmões, mergulhei abaixo da superfície, nadando pela escuridão gelada ao longo da galeria submersa. Uma e outra vez eu emergi, estendendo minha mão para cima apenas para sentir a rocha fria acima de mim. Meus pulmões logo falhariam, recuar era impossível. A morte se aproximava mais do que nunca, seu hálito gelado gelando minha testa. Convocando o que restava de minhas forças, levantei-me mais uma vez e, pela primeira vez, no que pareceu uma eternidade, o ar vivificante surgiu em meus pulmões. Eu fui salvo. Algumas braçadas depois, meus pés tocaram o chão e logo eu estava totalmente acima da água, correndo ao longo do corredor em busca da primeira porta que levava a Isus. Se eu não pudesse recuperar Dejatoriz imediatamente, pelo menos vingaria sua morte. Nenhuma vida me satisfaria, exceto a do demônio que causou tanto sofrimento em Barsoom. Mais cedo do que eu esperava, encontrei o que parecia ser uma saída para o templo acima, à direita do corredor. Um ponto era tão bom quanto o outro eu não sabia aonde nenhum deles levava. Sem parar para ser descoberto ou frustrado, subi a encosta curta e íngreme e abri a porta em sua extremidade. O portal girou lentamente para dentro e eu pulei para dentro da câmara além. Embora ainda fosse antes do amanhecer, a sala estava bem iluminada. Seu único ocupante estava deitado em um sofá baixo do outro lado, aparentemente dormindo. A julgar pelas cortinas e móveis luxuosos, este era o alojamento de uma sacerdotisa, possivelmente um da própria Isus. O pensamento me emocionou. E se a sorte tivesse deixado a criatura hedionda sozinha, desprotegida? Com ela como refém, eu poderia obrigar a obediência a qualquer demanda. Cautelosamente, avancei sobre a figura reclinada, pisando silenciosamente. Quando atravessei mais da metade da sala, a figura se mexeu e se levantou para me encarar. Terror primeiro, depois descrença, depois esperança e gratidão se espalharam por suas feições. Meu coração batia forte quando me aproximei. Lágrimas encheram meus olhos, palavras engasgaram em minha garganta e, finalmente, abri meus braços para abraçar a mulher que amava Dejatoriz, princesa de Hélio. Dion Carter, ela soluçou, descansando a cabeça no meu ombro. Mesmo agora mal posso acreditar em meus próprios olhos. Quando Tuvia me disse que quando você voltou para Barsoom, eu escutei, mas não pude compreender tamanha felicidade e parecia impossível para alguém que havia suportado tantos longos anos de sofrimento silencioso e isolamento. Somente quando percebi que era verdade, e então compreendi completamente o lugar terrível em que estava preso, comecei a duvidar que até mesmo você pudesse me alcançar aqui. Com o passar dos dias e lua após lua passando sem nem mesmo um sussurro de você, eu me resignei ao meu destino. E agora que você veio, mal posso acreditar. Por uma hora, ouvi os sons do conflito dentro do palácio. Eu não sabia o que eles significavam, mas ousava esperar que fossem seus homens de Hélio, liderados por meu príncipe. E Cartoriz, nosso filho? Eu perguntei. Ele estava comigo há menos de uma hora, Dejatoriz, respondi. Devem ter sido seus homens que você ouviu lutando dentro do recinto do templo. Onde está Jesus? Eu perguntei abruptamente. Dejatoriz encolheu os ombros. Ela me mandou sob guarda para esta sala pouco antes do início da luta. Ela disse que mandaria me chamar mais tarde. Ela parecia zangada e com medo incerta e quase aterrorizada como eu nunca vi. Agora eu entendo que deve ter sido porque ela soube que Dion Carter, príncipe de Hélio, estava se aproximando para exigir uma prestação de contas pela prisão de sua princesa. Os sons da batalha e o choque de armas, os gritos, o barulho dos pés ecoavam de várias partes do templo. Eu sabia que era necessário lá, mas não podia deixar de Toriz, nem podia arriscar levá-la para o caos da luta. Então me lembrei dos poços dos quais acabara de sair. Por que não escondê-la lá até que eu pudesse voltar para buscá-la em segurança e para sempre neste lugar horrível? Expliquei meu plano. Por um momento, ela se agarrou a mim.
Não suporto me separar de você agora, nem por um momento, John Carter, disse ela. Eu estremeço com a ideia de ficar sozinho onde aquela criatura terrível pode me encontrar. Você não a conhece. Ninguém pode imaginar sua crueldade feroz que não a testemunha diariamente há mais de meio ano. Levei quase todo esse tempo para entender até mesmo que vi com meus próprios olhos. Não vou deixá-la, então, minha princesa, eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento, então puxou meu rosto para o dela e me beijou. Pá, John Carter, disse ela. Nosso filho está lá e os soldados de Hélio lutando pela princesa de Hélio. Onde eles estão, você deveria estar. Não devo pensar em mim, mas neles e no dever de meu marido. Esconda-me nas covas e vá. Eu a levei até a porta pela qual eu havia entrado por baixo. Eu a apertei perto de mim, então, embora isso rasgasse meu coração e me enchesse de mau presságio, eu a guiei através do limiar, beijei-a mais uma vez e fechei a porta sobre ela. Sem pausa, corri em direção ao maior tumulto. Dentro de meia dúzia de câmaras, me deparei com uma luta feroz. Os negros estavam reunidos na entrada de um grande salão, tentando impedir que os homens vermelhos chegassem ao recinto sagrado interno do templo. Vindo de dentro, eu me vi atrás deles. Sem hesitar, atravessei a câmara, caindo sobre eles pela retaguarda com minha espada longa e afiada. Para Hélio. Eu gritei, desferindo o primeiro golpe, depois chovendo corte após corte nos guerreiros surpresos. Os homens vermelhos do lado de fora, encorajados por minha voz, redobraram seus esforços com gritos de Dion Carter. Dion Carter. Logo as fileiras dos negros foram quebradas e os homens vermelhos invadiram a câmara. A batalha, naquele salão, se um cronista competente estivesse presente, teria entrado para a história de Barsoomian como um testemunho da ferocidade sombria de seus guerreiros. 500 homens lutaram lá negros contra vermelhos sem pedir ou dar trégua, lutando como se para determinar, de uma vez por todas, seu direito de viver. Sabíamos que o resultado dessa batalha decidiria para sempre as posições relativas das duas raças. Com Cartoriz ao meu lado, lutei pelos homens vermelhos e sua libertação das garras sufocantes da superstição. Avançamos e voltamos até que o chão estava ensanguentado até os tornozelos, e os mortos jaziam tão densamente que muitas vezes lutávamos de pé sobre seus corpos. Enquanto caminhávamos em direção às grandes janelas com vista para os jardins de Sus, uma visão me encheu de exultação. Veja, eu jurei. Homens dos primogênitos, vejam. Por um instante, a luta cessou. Todos os olhos se viraram, e o que eles viram estava além de qualquer coisa que o primogênito havia imaginado. Do outro lado dos jardins, de um lado para o outro, havia uma linha vacilante de guerreiros negros, pressionados por uma enorme horda de guerreiros verdes em seus poderosos toaps. Da retaguarda, uma figura feroz cavalgava para frente, gritando comandos para sua legião. Era Tarstarkas, Jeddak de Tark. Apoiado em sua lança de metal de 40 pés, seus guerreiros seguiram o exemplo. 20 metros separavam os homens verdes da linha preta. Ao seu sinal, com um grito de guerra aterrorizante, os guerreiros verdes atacaram. A linha preta se manteve por um momento, então as feras e seus cavaleiros a rasgaram completamente. Atrás deles, o tão após o tã de homens vermelhos surgiu. A horda verde se espalhou para cercar o templo, os homens vermelhos pressionaram para o interior e, quando nos viramos para continuar nossa batalha interrompida, nossos inimigos haviam desaparecido. Meu primeiro pensamento foi em Dejatoris. Chamando Cartoris que havia encontrado sua mãe, corri em direção ao quarto onde a havia deixado, meu filho ao meu lado. Atrás de nós seguiam os remanescentes de nossa pequena força que sobreviveram à luta brutal. No momento em que entrei na sala, percebi que alguém estava lá desde que saí. Uma roupa de seda estava no chão onde não estivera antes. Uma adaga e vários ornamentos de metal estavam espalhados, como se tivessem sido arrancados de seu portador em uma luta. Pior de tudo, a porta que dava para os poços onde eu havia escondido minha princesa estava entreaberta. Com um salto, alcancei-o, abri-o e corri para dentro. Dejatorice havia desaparecido. Chamei o nome dela várias vezes, mas não houve resposta. Naquele instante, eu oscilei à beira da loucura. Não me lembro de minhas palavras ou ações exatas, apenas que fui tomado pela fúria de um maníaco. Isus, eu chorei. Isus, onde está Isus? Procure por ela no templo, mas não deixe nenhum homem machucá-la, exceto de um Carter. Cartoriz, onde estão os apartamentos de Sus? Por aqui, gritou o menino, e sem parar para confirmação, ele correu a uma velocidade vertiginosa mais fundo no templo. Tão rápido quanto ele foi, eu permaneci ao lado dele, incitando-o a seguir em frente. Por fim, chegamos a uma grande porta esculpida, e Cartoriz disparou através dela a 30 centímetros à minha frente. Lá dentro, a cena era familiar: o trono de seus escravos reclinados e fileiras de soldados ao seu redor. Estávamos sobre eles antes que pudessem reagir. Com um único corte, derrubei dois na primeira fila.
Então, usando o peso e o impulso do meu corpo, subi pelas fileiras restantes e pulei no estrado ao lado do trono intrincadamente esculpido. A criatura repulsiva agachada ali tentou escapar e mergulhar em uma armadilha atrás dela, mas desta vez eu não seria enganado. Antes que ela pudesse se levantar completamente, agarrei seu braço. Quando vi os guardas tentando uma corrida coordenada de todos os lados, puxei minha adaga e pressionei-a contra seu peito vil, ordenando que parassem. De volta. Eu gritei. De volta. O primeiro pé negro colocado nesta plataforma envia minha adaga para o coração de Sus. Por um momento, eles hesitaram. Então um oficial ordenou que eles recuassem e, do corredor externo, 1000 homens vermelhos sob o comando de Cantus Khan, Urvastus e Shudar invadiram a sala do trono atrás de nosso pequeno grupo de sobreviventes. Onde está Dejatoris? Eu exigi da coisa em minhas mãos. Seus olhos dispararam descontroladamente, observando a cena abaixo. Pareceu levar um momento para compreender que o templo havia caído nas mãos de homens do mundo exterior. Quando isso aconteceu, ela deve ter percebido a medida total de sua perda de poder, influência e a exposição do engano que há muito infligia ao seu povo. Um elemento final completou seu pesadelo, o sumo sacerdote de sua religião, o primeiro-ministro de seu governo, diante dela. Isus, deusa da morte e da vida eterna, ele gritou: levante-se no poder de sua ira justa. Derrube seus blasfemadores. Que ninguém escape. Isus, teu povo depende de ti. Filha da lua menor, só tu és todo-poderosa. Só tu podes salvar o teu povo. Aguardamos a tua vontade. Ataque. Então ela enlouqueceu. Um maníaco gritando e balbuciando se contorceu em meu aperto, mordendo, arranhando e arranhando com fúria impotente. Ela riu uma risada arrepiante e sobrenatural. As escabas gritaram e se encolheram quando a criatura saltou sobre elas, rangendo os dentes e cuspindo espuma sobre elas. Foi uma visão horrível. Eu a sacudi, tentando restaurar um momento de racionalidade. Onde está Dejatoris? Eu exigi novamente. A criatura grotesca murmurou incoerentemente, então um súbito brilho de astúcia iluminou seus olhos sujos. Dejatoris? Dejatoris? Ela gritou, seguida por aquela risada estridente e sobrenatural. Sim, Dejatoris eu sei. E Túvia e Faridor, filha de Matai Shane. Cada um deles ama John Carter. Ah, que engraçado. Juntos por um ano, eles meditarão dentro do Templo do Sol, mas antes que o ano termine, não haverá mais comida para eles. Oh, que entretenimento divino, ela sibilou, lambendo a espuma de seus lábios. Não há mais comida exceto um ao outro. Ah, ah. O horror desse destino quase me paralisou. Minha princesa havia sido condenada a isso por esse servil. Eu tremi de raiva e sacudi-os como um terrier sacode um rato. Contrarie suas ordens. Eu gritei. Lembre-se dos condenados, ou você morre. É tarde demais. Ah, ah. Ela balbuciou, gritando novamente. Quase instintivamente, minha adaga subiu em direção ao seu coração pútrido, mas algo deteve minha mão. Percebi que seria uma coisa terrível derrubar uma mulher eu mesmo. Um destino mais adequado aguardava a essa falsa divindade. Primogênito, chamei os que estavam na câmara, você viu hoje a impotência de Sus, os deuses são impotentes. E Sus não é um deus. Ela é uma velha cruel e perversa que o enganou por séculos. Leve-a. John Carter, príncipe de Hélio, não sujará as mãos com o sangue dela. Com isso, empurrei a fera delirante antes adorada como divina de seu trono para as mãos de seu povo traído e vingativo. Avistando Shudar entre os oficiais, chamei-o para me levar rapidamente ao Templo do Sol. Sem parar para ver que destino os primogênitos infligiriam à sua deusa, corri para fora da câmara com Shudar, Cartoris, Urvastus, Cantus Khan e uma vintena de outros nobres vermelhos. O preto nos conduziu rapidamente pelas câmaras internas do templo até chegarmos ao pátio central, um vasto espaço circular pavimentado com mármore branco translúcido de pureza requintada. Diante de nós erguia-se o templo de ouro, forjado nos desenhos mais maravilhosos e intrincados, incrustado de diamantes, rubis, safiras, turquesa, esmeraldas e as milhares de outras pedras preciosas de Marte, cada uma mais radiante e impecável do que as melhores pedras da Terra. Por aqui, gritou Shudar, levando-nos em direção a um túnel que se abria no pátio ao lado do templo. Quando estávamos prestes a descer, um rugido profundo irrompeu do templo de Sus que tínhamos acabado de deixar. Então Diorcantus, Paduardo V Tan, irrompeu de um portão próximo, gritando para voltarmos. Os negros incendiaram o templo. Ele gritou: já queima em 1000 lugares. Apresse-se para os jardins externos, ou você está perdido. A fumaça jorrava de uma dúzia de janelas com vista para o Templo do Sol e, muito acima do minarete mais alto de Sus, uma nuvem crescente de fumaça pendia ameaçadoramente.
Vote, vote. Eu gritei para aqueles que estavam comigo. Shodar, mostre o caminho e me deixe. Ainda vou alcançar minha princesa. Siga-me, John Carter, respondeu Shodar, e sem esperar pela minha resposta, ele correu pelo túnel. Eu o segui, correndo por meia dúzia de fileiras de galerias até que ele me levou por um corredor nivelado no final do qual vi uma câmara iluminada. Barras enormes bloqueavam nosso progresso, mas além delas eu havia minha incomparável princesa ao lado de Tuvia e Faidor. Ela correu para os bares quando me aproximei. A câmara já havia girado lentamente, de modo que apenas parte da abertura da parede do templo se alinhava com a extremidade gradeada do corredor. Logo, haveria apenas uma pequena rachadura e então mesmo isso fecharia e a câmara não giraria novamente por um ano barsomiano inteiro. Mas que horrores se desenrolariam nesse ínterim? Shodar. Deixa eu ver. Nada pode parar este terrível mecanismo giratório? Não há ninguém que guarde o segredo dessas grades. Nenhum, temo, a quem possamos alcançar a tempo. No entanto, vou tentar. Espere por mim aqui. Depois que ele saiu, segurei a mão de Dejatoriza através das barras cruéis. Tuvia e Faidor também se aproximaram, mas Tuvia deu um passo para trás quando viu que ficaríamos sozinhos. Faidor, no entanto, permaneceu. John Carter, disse ela, esta é a última vez que você verá qualquer um de nós. Diga-me que você me ama, para que eu morra contente. Eu amo apenas a princesa de Hélio, eu disse baixinho. Sinto muito, Faidor, mas isso é verdade desde o início. Ela mordeu o lábio e se virou, lançando uma carranca negra para Dejatoriz. Ela então ficou um pouco afastada, mas não longe o suficiente para o meu gosto, pois eu tinha tantas últimas confidências para compartilhar com meu amor há muito perdido. Conversamos em voz baixa enquanto a abertura se estreitava. Logo seria pequeno demais até para minha princesa passar. Oh, porque Shodar não se apressou. De cima vinham ecos fracos do calço rugido de guerreiros pretos, vermelhos e verdes lutando contra as chamas do templo de Suzy chamas. Uma corrente de ar trouxe fumaça para o corredor. Gritando e correndo os pés se aproximaram. Vote, John Carter, vote. Gritou uma voz. Até os poços estão queimando. Uma dúzia de homens emergiu através da fumaça sufocante Cartoris, Cantus-Can, Orvastus, Shodar e alguns outros que me seguiram. Não há esperança, John Carter, disse Shodar. O guardião das chaves está morto e suas chaves estão perdidas. Nossa única chance é extinguir o fogo e confiar que sua princesa sobreviverá ao ano. Eu trouxe comida suficiente para durá-los. Uma vez que essa rachadura se fecha, nenhuma fumaça pode alcançá-los. Se trabalharmos rapidamente, eles podem estar seguros. Vá, então, e salve-os, eu disse. Ficarei aqui ao lado da minha princesa. Não há esperança ou felicidade para mim em outro lugar. Quando o corpo dela for retirado daquela câmara daqui a um ano, deixo-me deitar ao lado do dela. Enquanto eu falava, Shudar jogou várias latas minúsculas na cela. Em instantes, a rachadura restante havia se estreitado para menos de 1 polegada. Dejatoriz estava perto, sussurrando esperança e coragem, instando-me a me salvar. De repente, além dela, vi o rosto de Faidor contorcido de ódio. Ela falou, veneno em suas palavras. Não pense, John Carter, que você pode tão levianamente deixar de lado o amor de Faidor, filha de Matai Shan. Quando o ano terminar, serão os braços de Faidor para recebê-lo, não a princesa de Hélio. Eis que ela morre. Ela ergueu uma adaga, mas Tuvia estava lá, protegendo Dejatoriz. Uma rajada de fumaça apagou a cena e um único grito soou quando a adaga caiu. Quando a fumaça se dissipou, a última fenda havia se fechado. Por um ano inteiro, aquela câmara horrível manteria seu segredo. Eles me pediram para sair. Em um momento, será tarde demais, gritou Shodar. As bombas são ligadas. Em 5 minutos, os poços inundarão. Se quisermos escapar como ratos de uma armadilha, devemos correr pelo templo em chamas. Vá, eu insisti. Deixe-me morrer aqui com minha princesa. Não há esperança em outro lugar. Quando eles a levarem daquele lugar daqui a um ano, deixe-os me encontrar esperando por ela. O que se seguiu é um borrão. Lembro-me de lutar com muitos homens, depois ser levantado e levado embora. Eu não sei o resto. Eu nunca perguntei, nem ninguém que estava lá falou sobre isso, pois eles sabiam que isso só reabriria a terrível ferida em meu coração. Ah, se eu pudesse saber uma coisa, que fardo seria levantado? Mas se a adaga do assassino atingiu um belo seio ou outro, só o tempo revelará. Sim. Isso é da série John Carter of Mars Barsoom. Fique atento ao próximo livro lançado após The Gods of Mars, The Warlord of Mars, que é a terceira parcela.